ano de 1995, passei por um momento difícil da minha vida. Passei por um momento difícil em minha vida. Ele é grande, ele é alto. Eu sou alto. Eu também tenho 1,80 m, não Eres sei. 1,80 m. Eu, 1,87 m. Aleluia! Glória a Jesus! Na época que eu passei por uma enfermidade mortal, Naquela época, has passado por uma enfermidade mortal. o que eu vou te contar aqui, E vou contar-te aqui, acá. alguns podem sair murmurando, Alguns podem não crer. alguns podem sair dizendo mentira, Alguns podem sair dizendo as mentiras. mas eu sei Pero eu sei o que eu vou dizer, o que vou o dizer, que eu vou falar, o que vou falar. porque foi eu que vivi, Eu vivi, porque foi eu que passei. eu passei. Aleluia! Fui cometido por uma enfermidade no meu estômago. Eu fui acometido por uma enfermidade em meu estômago. A medicina A medicina não estava dando jeito, igual aquela mulher do fluxo de sangue. não teria resultado, não estava dando Aleluia! jeito. Glória a Jesus! Todos os meses Todos os meses eu fazia uma bateria de exame. eu fazia muitos exames Aleluia! Mas não tinha jeito. e não teria jeito. Quando foi em outubro Em de outubro 98, de 98, eu orando eu orando de madrugada, na madrugada, aqui do lado da minha cama, ao lado da minha cama, porque eu não podia dormir eu não poderia nem no dormir, chão, nem no piso, nem na cama, nem na cama. nem em rede. Não sei se vocês conhecem. Se habla Rede, hamaca, rede. hamaca. Isto? Aleluia. Eu não podia dormir. Eu não poderia dormir. Era dores. Muitos dolores. 24 horas por dia. 24 horas ao dia. Muitas dores Muitos dolores. que me faltava Me faltava as forças, as forças, o fôlego. o aire. E eu esmaecendo. E eu perdendo peso. Eu cheguei um tempo de ficar não mais amarelo, Cheguei a um tempo de me quedar amarillo. mas sim verde. Não amarillo, sino verde. A minha cor, Mi color porque eu estava sumindo estava desaparecendo devagar. despacio. Um homem de 90 Homem de 96 96 quilos estava com 56 quilos. estava com 56 quilos. Cheirava mal, Meu olor era mal, muito mal. muito mal. Tanto que eu não deixava meus filhos, Tanto que não deixava Dois. os filhos, os pequenos, dois, que eram niños, criança, entrar no quarto, entrar em meu quarto. porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava ocorrendo. E uma certa noite, E uma certa noite, naquele mês, e naquele mês, eu morri. eu morri. Aleluia, Jesus. Acredita tu? Tu crês? Aleluia. Tu crês? Acredita tu? Tu crês Ou não? ou não? Aleluia. Você acha que isso não existe? Tu crês que isto não se passa, não existe? Quem morre, Deus não pode trazer de volta? Que aquele que venha a morrer, Deus não pode ressuscitar? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Déjame acordarte uma coisa. Deus Deus, está no controle tienes el controle de tudo. de todo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pensei que não. Pensava que não. Apareceu aquele varão Aquele varão apareceu no meu quarto em meu quarto e me chama. e me llamas. Não falou nada, Não hablaba, só me chamou. solo me llamaba. Levantei, Levántate. sem sentir dor nenhuma, Sem sentir dolor, mas meu corpo ficou. pero mi cuerpo estaba en el piso. Quando eu olhei, Cuando miré,
meu corpo estava lá. mi cuerpo estaba allá. E aquele moço, Y aquel hombre, aquele varão, varón, todo de branco, todo de que eu não blanco, conseguia ver sua face, no conseguía ver su faz. me conduziu por um caminho Me conducía por un camino que na terra, lógico, en que la tierra, lógico, não tem. no tiene. Muito lindo. Muy lindo. Aquele caminho, Aquello camino, havia águas cristalinas, había muchas aguas cristalinas, muita mesmo. muchas. Ele na minha frente, Él adelante, eu na sua dianteira. yo. Quando ele ficou de cócora, que lá para nós é cócora, não sei. Cuando se quedó Sim, así, cócora. ¿cómo que se habla en español? Agachado. Glória a Jesus. Ele faz isso. Él hace esto. Água, La agua beber, que dame a tomar para mim. para él. Água. Agarra la agua. Quando eu percebi que era Jesus, Cuando percibí que era Jesús, que as suas mãos porque sus manos rasgadas, estaba con marcas, Aleluia, Jesus. glória a Jesus, estaban con cicatrices. glória a Jesus. Só que Solo que a cicatriz para nós lá é aquela já curada. las cicatrices estaban sanadas. Para nós é curada, a cicatriz de ferimento é Para curada. nosotros sanados. Mas a dele não, Pero a de él estava aberta, estaba abierta. que a água Cicatrices estaban abiertas que a água saiu por aqui. y la agua salía por las cicatrices. Foi quando eu conheci que era Jesus. Fue cuando percibí que era Jesús E ele me conduziu a um lugar y Él me condució a un lugar. tão perfeito, ¿Dónde? perfeito, Un lugar perfecto. que a Bíblia diz Que la Biblia dice que é o seio de Abraão. que es el seno de Abraham. Estive naquele lugar, Yo estuve en este lugar. não queria mais retornar. No quería volver. Só que antes, Solo que antes eu esqueci de um ponto. me olvidé un punto. Antes do Senhor Antes del Señor vir me buscar, venir me buscar, eu fui fazer um exame numa cidade vizinha. yo fui a hacer un examen de un departamento vecino. E eu não falava mais, Y yo no hablaba más. não tinha pelos, No tenía pelos. em lugar nenhum, En mi cuerpo no había pelos. sem voz, Sin la voz. mudo, Estaba mudo, cheirando mal. con mal olor. E eu fui fazer esse exame Y fui a hacer ese examen no caminho, na estrada. en el camino, en la carretera. Glória a Jesus. O carro virou, El carro o auto virou. volteó. Sí, gracias. Aleluia. Glória a Jesus. E quando o carro fazia isso, Estaba dando vueltas. o Senhor disse: abre a voz El Señor me habló. Habla e glorifica-me. y glorifica mi nombre. Aleluia, Eu Deus. disse, Y yo le dice, aleluia! Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus! gloria a Dios. E hoje eu estou Y hoy, com a voz perfeita, con la voz perfecta, só que é rouca. solo que rouca. Glória a Jesus. Minha voz é rouca. Não era assim. Antes desse acontecimento, minha voz não era assim. Yo no tenía esta voz. Eu tenho uma voz rouca. Se o aparelho de som não for muito bom, não dá para ouvir. Si el sonido no es bueno, no se escucha bien. Glória a Jesus. E muitas das vezes eu falo devagar. Y muchas veces hablo despacio, porque falta aire. Tanto aqui como no Brasil também. Tanto acá como en Brasil. Se eu falar muito rápido, Si yo hablo rápido, acontece isso. tengo esta reacción. Então é uma sequela Algunas secuelas que o Senhor deixou que el Señor permitió para me lembrar para daquele que yo me dia. acuerde lo que
que viví naquele dia. Por isso que eu digo Por isso ele dijo que o Senhor que el Señor, é o Senhor dos exércitos. Señor de los ejércitos, Que o Senhor que el Señor Aleluia, traz Jesus. aquele, por mais que já morreu, traz aquellos que mismo muerto para a vida. para la vida. Glória a Deus. Após a morte, Após la muerte, que o Senhor me conduzia por aquele caminho. el Señor me conducía por el camino. Que eu chego naquele lugar por nome Seio de Abraão. Y cuando llego al seno de Abraham, Ei, él, não é só a Bíblia que dá a informação, é real. no es solo la Biblia que da la información, Não é só a escrita que fala do seio de Abraão. no es solo los escritos que hablan, es real, É real. es real. E lá Y allá vai para aqueles, é um lugar para aqueles es un lugar para aquellos que realmente creem que realmente creen em Deus. en Dios. Precisamos primeiro Necesitamos primero ter nosso passaporte aqui, tener nuestro pasaporte acá, servir a Ele servir a Dios em espírito e en verdade. espíritu y verdad. Sempre eu digo, Siempre digo, não quero ser melhor do que ninguém, no quiero ser mejor do que não nadie. quero ser santo mais do que ninguém, Yo no quiero ser santo, mas eu sei de onde eu vim, pero yo sé dónde vino. e eu sei o Deus que eu sirvo. Y yo conozco o Dios que sirvo. Não posso vacilar, Yo no puedo errar. não posso brincar, Yo no puedo jugar. como eu vejo muitos Cuando veo a muchos dentro da igreja dentro de la iglesia brincando jugando de ser cristiano, de ser cristiano, Ser jugando con crente. Dios, de ser creyente, muitos brincando muchos jugando com a sua fé. con su fe. Eu venho aqui a te dizer nessa tarde Yo vengo acá a que decir, Deus conhece Dios te o conoce. crente verdadeiro. Dios conoce a Ei, você pode enganar a tua esposa, Usted puede engañar. você pode enganar teu esposo, Usted puede engañar. você pode enganar o teu amigo, Tú puedes engañar. você pode enganar teus pais, Tú puedes engañar. mas a Deus não. Pero a Dios Você no. não me engana. A Dios no Aleluia. engaña. Porque Ele não sonda o homem de fora para dentro, Porque Dios no sonda el hombre de fora para para dentro, dentro. mas Ele sonda o homem Pero de dentro para fora. sonda usted. Ele sabe quem é o crente verdadeiro. Ele te conoce. Você pode pregar bem, Tú puedes predicar. você pode